Natural de Belo Horizonte, ele está há mais de 45 anos na sua profissão. É sucesso em uma das rádios mais tradicionais de Minas Gerais, onde apresenta 2 programas que levam seu nome. Além de ter uma história vinculada ao rádio, ele também é sambista de longa data e aproveita sua voz de locutor para cantar nas horas vagas. Pesquisador e admirador do samba, ele já gravou um CD com sucessos de compositores mineiros e se apresenta fazendo shows por todo o estado. Seu nome é Acir Antão, o entrevistado do Retratos de hoje. Acir, seja muito bem-vindo ao programa Retratos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Alegria minha, meus cumprimentos a você e aos telespectadores, prazer de estar aqui nesta casa. Você é natural de Belo Horizonte, né? Sou. Você passou sua infância aonde? Em que bairro aqui? Nova Esperança, é uma vilazinha, era chamada de vila naquela época, né? Que fica incrustada ali entre o bairro Seu Bom Jesus, Santo André, Caiçara, que é muito mais novo do que Nova Esperança, hoje o Cemitério da Paz e o bairro Aparecida, ficava ali no meio. Ali. Quais são suas lembranças desta época? Há muitas lembranças maravilhosas, porque nós vivíamos num bairro muito pobre, né, que não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Você vivia uma vida de roça, né? Mas a avaliação que eu faço hoje era muito rica em cultura, né? Talvez a música tenha entrado na minha vida a partir daí, porque as pessoas naquela época não iam para o centro da cidade, não viajavam, né? Mas cantavam, né? E no nosso bairro tinha seresta, tinha música sertaneja, tinha jazz, tinha carnaval, tinha folia de reis, tinha congado, quer dizer, uma cultura desenvolvida, própria, né? Própria, uma cultura própria. Você não saía do bairro para nada, né? Você ia, tinha as festas na casa das pessoas e como não tinha luz, não tinha música eletrônica, as pessoas é que cantavam. Tinha que fazer música. É que faziam a música. E todo mundo fazia a festa, fulano vai tocar na casa de fulano, ciclano vai para a casa de Beltrano. Então, nesse ambiente, eu fui criado, né? Com a escola muito pobrezinha no local, que era uma escola isolada, depois foi escola reunida, depois que chegou a ser grupo escolar, né, muito tempo depois, né, com muita dificuldade. Quer dizer, praticamente a Nova Esperança ela ganhou status de um bairro quando se fez o Cemitério da Paz, em 1965. A partir de 65, aí a prefeitura, né, chegou com água, com luz, com esgoto, com rua aberta e etc. Então as coisas mudaram. E Belo Horizonte desta época, né? Qual que era assim, a maior virtude da cidade desta época? E o que tinha antes que não tem hoje? Belo Horizonte, vou dizer, na minha época de infância, que eu vivi, eu fui me entender por gente em 57, 58, quando se colocou energia elétrica no meu bairro. Que é aí que eu fui conhecer o mundo, né? Que até então eu não conhecia, o meu mundo era aquele, né? O rádio, por isso que o rádio, né? Eu sempre fui encantado com o serviço de alto-falante, aquelas coisas de parque, né? De igreja, né? E a minha primeira função foi ser locutor de igreja, né? De barraquinhas e etc. Desculpa, mas você desenvolveu esse espírito de comunicador desde essa época? Talvez eu já tenha nascido com ele, né? Porque as minhas brincadeiras, quando criança, eu não brincava com o que era muito natural naquela época. O cara ganhava um revólverzinho, brincava de bandido, de artista, de não sei o quê. Eu não tinha essas brincadeiras. Eu só brincava de rádio. Eu fazia os meus microfones, eu fazia os meus picapes para tocar o disco, que eu via no parque, né, naqueles parques próximos ali, no bairro Aparecida, no Seu Bom Jesus. Eu vi os aparelhos, né,
os chamados amplificadores, né? Com aqueles microfonezinhos, eu fazia tudo aquilo em casa, eu chegava e produzia aquilo. O meu fio era cipó, eu no mato pegava cipó, fazia aquele fio grande, aquela Qual coisa é a sua toda. primeira lembrança deste momento, desse encantamento com essa comunicação, com o rádio? A lembrança eram os discos, né, que eu via. Eu tinha um tio, Você né, lembra que da idade? já morava num lugar que tinha luz, né, e meu tio tinha uma bela radiola, né, e eu ficava encantado. Prova que, vamos dizer assim, o meu fundo musical de criança foi Luiz Gonzaga, né. Hoje eu tenho todas as músicas do Luiz Gonzaga, porque é uma lembrança de infância muito grande, né. E da música que se fazia no meu bairro, porque era um lugar que se contava muito samba, tinha muito choro, tinha muita seresta, né? Sim. Então essas coisas todas foram formatando, né, a minha... Formatando e criando uma formação. Daí para a rádio, como que foi esse processo? Quando você se iniciou na rádio de fato? Eu fiquei... Com 12 anos eu era locutor da igrejinha lá perto de minha casa, né? Então tudo eu fazia e tal. E nós fazíamos coisas assim maravilhosas, fazia programa de auditório. Eu pegava os músicos do lugar, os músicos, que tinha muito músico naquela época, que tocava na banda e tal. E eles faziam uma mini orquestra, a gente fazia programa de auditório, com participação, tudo transmitido pelo serviço de alto-falante da igreja. Muito bom. Então ali já foi um laboratório muito grande, né? Com certeza. E depois disso aí, 14, 15 anos, quando eu comecei a estudar, fazer o ginásio, né, já era fora do bairro, então você tinha que ir ao centro da cidade, porque todas as escolas principais estavam no centro, né? Então, ou alguns bairros mais assim como Santo Antônio, que tinham, mas a gente não chegava lá no Colégio Estadual Central, né? Mas, então, eu fui estudar no centro da cidade e aí ficou mais fácil chegar na rádio, né? Sim. E a primeira rádio foi a Rádio Minas, que hoje não existe mais. Depois foi a Rádio Jornal, que hoje é a Rádio América. Né? E aí, a partir daí, já com 15, 16 anos, eu já comecei a... E como é que foi você chegando nessas rádios? Você se apresentava como locutor? Não, eu fui fazer um show no meu bairro e foi um animador sertanejo, de saudosa memória, chamado Aguinaldo Reis. E ele me viu fazendo as apresentações e tal, falou assim, vou te levar para o meu programa. E eu fui para o programa dele para ler texto comercial no programa dele. Era menino, um rapazinho, né? E naquela época eu não podia, como hoje, o menor não pode ser radialista, né? Sim. Mas eu já comecei a fazer as coisas. E como eu tinha tempo, eu ficava na rádio muito tempo e fui pegando tudo. Já era um bom datilógrafo, né? E as coisas foram caindo assim, sem muita dificuldade para mim. Aconteceu, né, de forma natural. E depois eu fui fazer um plantão de esportes na Rádio Itatiaia, né, para um outro amigo também que me ouviu e gostou muito, que era moradora do Queiçara, na Avenida Frei Orlando, o Walter Kitts. Ele falou assim, eu sou amigo do Oswaldo Faria, vou te levar para o esporte da Rádio Itatiaia. E aí eu tinha 15, 16 anos, aí fui para o esporte da Rádio Itatiaia. Não fiquei muito porque meu pai dependia de mim, ficou doente, era um comerciante. Como é que era o apoio da sua família? Você ainda um O jovem? meu pai detestava, né? Porque um irmão mais velho já tinha sido cantor de rádio. E apesar de grande sucesso, era muito difícil, né? Como hoje a carreira mas naquele tempo músico, era bem mais complicado. Era mais complicado. Apesar de nós termos naquela época mais espaço, porque a televisão já tinha começado em Minas, tinha os programas eram aqui, feito aqui ao vivo, pela TV Itacolomi. Tinha 3 emissoras de rádio que tinha programas ao vivo, né? Ao vivo, com auditório, com orquestra, com regional, com cantores contratados, né? Ganhavam muito pouco, mas eram contratados. Né? E eu acho até que o rádio, nessa época, fazia um belo papel, porque o rádio tinha uma grande emissora de rádio, e aqui tinha, nessa época, a Rádio Confidência, a Guarani e a Mineira, elas tinham quadros de radioatores, tinha novelas, tinha programas humorísticos, tinha programas ao vivo de auditório. O rádio era o principal veículo de comunicação. Era o principal veículo de comunicação, então o rádio tinha tudo isso ao vivo, né? Sim. Hoje a gente vê muito na televisão com o cara dublando, né? Naquela época não tinha dublagem, não tinha o jeito, cara tinha que cantar, né? Quer dizer, o rádio fazia um bom papel. E meu irmão foi cantor, mas não ganhava nada, coitado e tal. Então, meu pai achava que aquilo era uma coisa muito assim de vagabundo,
porque ele achava que o emprego meu, que aquilo não dava nada. Sim. Que todo mundo que estava no rádio, que estava no jornal, aquilo ninguém ganhava nada, todo mundo aquilo ali era um bando de vagabundos, então ele tinha medo que eu fosse... Mas era um conceito da época, né? Conceito da época, é. Músico, ser músico, o cara pegava um violão em casa, o pai já ficava com o pé atrás, esse menino vai ser boêmio. Por quê? Porque naquela época os jornais, principalmente os jornais, fechavam meia-noite, 1h da manhã, 2h. O cara saiu do jornal, para onde que ele ia? Primeiro boteco, para comer, para beber. Né? E ali fazia aquela bela boemia, né? Encontravam-se os poetas, normalmente os jornalistas, muitos deles poetas, escritores, né? Então surgia dali uma casta de boas figuras da imprensa, da literatura, da música, os compositores, né? Se reuniam. Então era uma turma de boêmios. E que né? formou uma geração de intelectuais em Belo Horizonte, inclusive. Né? É verdade. Assim, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Continuamos daqui a pouco e você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte. Além de ajudar a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, você estará colaborando para a construção da Catedral Cristo Rei e para as obras de revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Retratos. E hoje recebendo o radialista e comunicador Assir Antão. Assim, você começou no rádio, depois Rádio Itatiaia, por volta dos anos 70, início dos anos 70, né? Na verdade, quando eu fui pela primeira vez na Rádio Itatiaia, era 65, né? Ano da inauguração do Mineirão. Foi essa época que você trabalhou um período com o Oswaldo Faria. Eu trabalhei um período no departamento de esportes, né? Certo. Depois fui para a Rádio Jornal, que é hoje Rádio América. E na Rádio Jornal fiquei por um bom tempo, mais de um ano e tal. Depois fui para a Rádio Minas, a rádio que eu comecei nela, assim e tal. E da Rádio Minas para a Rádio Itatiaia em 70. Certo. Aí eu já era um profissional, que já era redator, que já era repórter. E no rádio fazia tudo, né? E nessa época, com repórter, em plena ditadura? As dificuldades, quais eram? Eram muitas, porque você era censurado, né? E você tinha que se policiar, até mesmo para ouvir oposição naquela época, né? Tinha alguns oposicionistas ao governo militar daquela época que, quando eles tinham microfone, eles falavam o que queriam. E a gente não podia colocar o que eles falavam. A gente tinha que se policiar, porque era muito difícil, né? Eu fui editor de jornais da Rádio Itatiaia, fui chefe de jornalismo da Itatiaia por um bom tempo. E eu tinha uma mesa que atrás dela ficavam todas as proibições. Eu fiz assim, e a Polícia Federal ia trazendo os comunicados, né? Por ordem do senhor ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, por ordem do senhor chefe da Polícia Federal, para lá. E eu colocava aquilo atrás da minha vida. Então, de vez em quando, eu olhava assim. Até o próprio presidente da República era censurado, de vez em quando. Proibido fazer qualquer comentário ou reproduzir discurso do presidente Médici em tal lugar. Era proibido. Então... Havia alguma maneira de burlar aí essa censura? Nós burlávamos, né? Porque eu fazia o seguinte... Quando eu tinha uma notícia, eu divulgava. Só depois que era proibida... Aconteceu um fato muito interessante. Copa de 70, eu tinha chegado à Rádio Itatiaia e
E eu era muito assim, Caxias. Então, todo mundo, na época, a televisão, foi a primeira Copa do Mundo transmitida para o Brasil, pela televisão. E já a cores, em 70, já tinha cores. Embora a cor tenha chegado no Brasil em 72, mas em 70, as imagens eram a cores, né? Exato. Então, mas todo mundo foi para a televisão ver um jogo, me parece, Brasil e Peru. Acho que até o Didi, que era um ex-jogador selecionado brasileiro, era o técnico do Peru. Exato. E naquele jogo e tal, aquela coisa toda, eu fiquei ouvindo, porque eu toda a vida acreditei muito no rádio escuta. Sim. E eu dei muitos furos por causa do rádio escuta. E a Rádio Jornal do Brasil, naquela época, era uma rádio que você tinha que seguir, porque ela era, em termos de informação, era sem problemas, né? E eu fiquei ouvindo a Rádio Jornal do Brasil, que naquele ano transmitiu a Copa do Mundo em cadeia com a Rádio Jornal do Comércio do Recife. Olha para você ver que coisa mais estapafúrdia daquela época, porque uma rádio do Rio transmitia em cadeia com a Rádio de Pernambuco. Aí eu fiquei ali. De repente tinha um locutor chamado Orlando de Souza. E a Rádio Jornal do Brasil tinha um sinalzinho. Ela era um rádio muito bem feito. Fez tom, dom, era um sinalzinho de notícia. E eu já estava sempre com o gravador ligado, era só dispará-lo. Tum, disparei o gravador. Sim, atenção, foi sequestrado há poucos instantes no Rio de Janeiro, o embaixador da Alemanha e tal, papapá. E eu falei assim, puxa vida, eu vou dar essa notícia agora. Tirei, peguei o nome, porque você tinha que ouvir várias vezes, para você ver o nome do embaixador, e você aportuguesava no que o locutor dizia, você aportuguesava aquela coisa toda para sair lá no entendimento. Para o entendimento. Aí acho que é von Hollenben, que chamava o cara, e eu saí dali, o Pinguim era o homem do esporte, era o homem do cara que estava no plantão, eu falei assim, Pinguim, eu vou ter que entrar, eu falei assim, na transmissão da rádio, que era um negócio, você entrar na transmissão, assim, eu vou entrar, pode chamar, mas o Pinguim era um cara que, se por outro não entrava não, só entrava depois da jornada, e eu não, falei assim, vamos entrar na jornada. Aí entramos na jornada, era o Viribaldo Alves que estava transmitindo, Viribaldo, uma informação urgente do departamento de noticiário da Rádio Itatiaia e tal. Eu entrei, pá, e dei o sequestro do embaixador. Logo, eu falei com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, porque eu gravava programas, a Rádio Nacional tinha um jornal chamado, 11 horas da noite, chamado Jornal Nacional. E era apresentado também pelo filho do Jacó do Bandolim, esqueci o nome dele aqui agora, foi compositor de modinha, Sérgio Bittencourt. Certo. Aí eu gravava para esse Jornal Nacional, era feito pelo Sérgio Bittencourt na Rádio Nacional. E a telefonista ficou muito minha amiga. E a informação depois que eu tive é que a Rádio Nacional ia ser a ponte dos sequestradores. Eu liguei para a Valentina, que era uma telefonista, e ela falou assim, sim, você está sabendo, os sequestradores já ligaram para mim aqui, e eu fui dando todas as notícias. E ela ficou de plantão na Rádio Nacional, por ser uma telefonista de confiança, e passava tudo para mim. E eu dava os furos aqui, primeiro que a Rádio Nacional do Rio, primeiro que a televisão, primeiro que todo mundo. Até porque que aí a ditadura militar não pôde fazer nenhum tipo de censura, porque estava em jogo a vida de um embaixador alemão no Brasil. Aí eles ficaram naquela coisa toda e aí eu fui dando todas as notícias. Inclusive dei no domingo, logo domingo, você foi numa quinta-feira, num domingo com os chamados terroristas, os prisioneiros, né, políticos que estavam em várias prisões no Brasil. Eu dei a relação deles, o banimento deles e etc e tal, eu dei. Fiquei 3 dias dormindo na redação da Rádio Itatiaia. Muito bom. Dormindo acordado, né, praticamente. Pois é, não tinha como dormir. E dentre as coberturas jornalísticas que você fez, quais aquelas que você considera as mais importantes? Teve uma de 71 que foi o desabamento do pavilhão de exposições da Gameleira. Foi um negócio muito triste, né? Isso. Morreram 68 operários. Foi uma fase muito assim... Uma tragédia que marcou Belo Horizonte. Uma tragédia, né? Porque a gente chegou a entrevistar as pessoas presas, né? Sobre as lajes, aquela coisa toda. As pessoas falavam com a gente, até para depois a gente ver essas pessoas mortas. Sim. E uma outra também muito interessante foi o processo de redemocratização do país, né? E depois eu viajei com o presidente eleito Tancredo Neves, que foi mostrar
a nova cara do Brasil fora, né? E percorreu vários países, eu fui com ele. Foi um momento assim muito importante também da minha vida como repórter, como jornalista. Sem dúvida. E a respeito dessa cobertura junto ao Tancredo Neves, tem um caso que você cochilou durante um... Mas isso já foi na morte dele, né? Na transmissão da morte, Na morte exato. dele, é. E eu fui para São Paulo para ajudar os companheiros, porque quando nós voltamos, nós fomos transmitir a posse que não houve. E demos um baile de transmissão, porque com coincidências, né? Eu tinha mandado o Grilo, nosso companheiro Maurílio Grilo, e eu estava coordenando a transmissão em Brasília, e o Grilo foi à casa, ao hotel onde estava o Hélio Garcia, para fazer uma matéria. Nós íamos transmitir a noite toda, até a hora da posse, de manhã inteira e tal. O Grilo foi falar com o Hélio Garcia, chegou lá, o Hélio Garcia estava saindo correndo para o hospital. Ele foi atrás, era o Tancredo que estava sendo internado. E eu tinha estado com o Tancredo antes, lá na igreja de Dom Bosco, onde houve uma missa, e fui depois a um jantar que nós oferecemos ao primeiro-ministro de Portugal, ao Mário Soares, que tinha nos oferecido um almoço lá, e nós retribuímos ele em Brasília. Sim. E eu voltei para onde eu estava, onde nós fizemos onde nós fizemos a central de comunicação da rádio e tal, quando aconteceu o problema da doença do Tancredo. Ele foi para São Paulo, né? E eu saí de Brasília, voltei para Belo Horizonte e tal. Os companheiros, o França Campos até já morreu, teve problemas lá, porque ele tinha uma diabetes, ele não fazia regime, ele comia tudo, bebia tudo. Aí o França Campos adoeceu, eu tive que ir para Brasília. E no dia que o Tancredo, quase no dia 20, no dia 20 e 21 não dormi, né? Eu fiquei acordado. Voltei para Brasília. E fiquei transmitindo, e com a ajuda de uma TV, eu fui transmitir a chegada do corpo a Brasília. E no momento que eu estava olhando a TV, com 3 dias sem dormir, praticamente, foi começando, eu dormi. E transmiti um sonho, né? Todo mundo cansado. Pouca gente percebeu, o diretor da rádio que percebeu, o Assis está falando bobagem, ele está falando coisa sem nexo. Transmitiu um sonho. Assim, e também a visita do Papa João Paulo II a Belo Horizonte deve ter sido muito marcante, né? Marcou muito. Nós viajamos com o Papa uns 15 dias. Por incrível que pareça, só não estive em Belo Horizonte. Ah, não? Não, porque eu fui para Brasília, recebemos o Papa em Brasília, foi com o padre Antônio Haddad, que era da igreja da Catedral da Boa Viagem, e dali nós fomos para o Rio. O Papa saiu de Belo Horizonte depois daquela coisa maravilhosa. Praça do Papa. A Praça do Papa, né? Aquela missa maravilhosa onde o pessoal o chamou de João de Deus, e chamou de rei, o Papa é nosso rei. Aquela coisa, porque ele nunca esqueceu Belo Horizonte, né? Ele chamava Dom Serafim de Belo Horizonte, né? Aí eu acompanhei o Papa, Brasília, Rio de Janeiro, o Brasil inteiro. Inclusive, ele falou no final da missa que o Papa não vos esquecerá nunca mais. Nunca mais. O Papa diz, ele fala, o Papa não vos esquecerá nunca mais. Que Belo Horizonte, né? Exato. É inesquecível. São lembranças fantásticas que você guarda depois, com ela. É muito grande. Depois, a segunda visita dele também eu fiz, mais 15 dias, né? Só não fui quando ele foi ao Rio de Janeiro só, né? Você teve contato mais próximo com ele? Na segunda visita tivemos, né? Na segunda visita tivemos. Na primeira visita, eu corri por fora. Eu chegava antes do Papa, sempre antes do Papa, e saía depois dele. E tinha um repórter, que era o Leonel da Mata, que ficava no avião dos repórteres, né? Então lá, agora na segunda visita eu tive contato com ele. E esse contato mais próximo, qual que é a sensação que passou para você? Foi uma sensação muito bonita. E eu tive 2 contatos com o Papa, porque quando o Tancredo foi a Roma, recebido pelo primo dele, Dom Lucas Morena Neves, Dom Lucas nos levou ao Papa, né? E ele conversou, apertou a mão de cada um, né? Foi assim uma coisa maravilhosa, né? Para guardar para o resto da vida. Para guardar para o resto da vida. Bem, nós vamos dar uma pausa neste gostoso bate-papo, mas daqui a pouco o Retratos está de volta. Não saia daí.
voltamos com o último bloco do programa Retratos. E hoje conversando com o radialista mineiro Assir Antão. Assir, a sua ligação com a música, você disse no primeiro bloco, começou desde a infância. A infância. E te acompanha também, né? Com seu irmão, cantor de rádio, e te acompanha ao longo da sua vida, né? Qual que é a relação, o que você sente com a música? É interessante que eu só cuidava de jornalismo, né? Eu fiz no rádio humorismo, rádio ator naquela época, e você tinha uma facilidade de ser ator também, fazer teatro, essas coisas, tudo na época a gente fazia. Bem, com a música foi o seguinte, um dia a Rádio Itatiaia passava por momentos difíceis, em 1972, e ela tinha comprado televisão, jornal e tal, para fazer um outro grupo de comunicação. TV Vila Rica. TV Vila Rica foi o grupo de comunicação, era chamada Força Nova de Comunicação, para se opor aos associados, né? E isso não deu certo e a rádio ficou em situação difícil e sobrou espaço. Você quer fazer um programa? Eu só faço de samba. Mas crioulo está querendo cantar, é a Lona Guen, que era a música de sucesso da época, que era de... Tinha os compositores brasileiros que faziam música em inglês, porque não se podia fazer, a música brasileira era muito censurada. E nós tínhamos em 69 um sucesso de samba que explodiu o samba novamente, foi Martinho da Vila, né? Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Aí eu falei, não, vamos fazer, eu consigo achar uns sambas aí para fazer um programa de samba. Então pode fazer um programa de samba. Aí comecei a fazer um programa de samba e aí isso foi se expandindo, eu me revelei, né, como um comunicador, porque era até então um jornalista só leitura de notícias, reportagens, etc. Tal. E eu fiquei fazendo, né, um dublê fazendo programas musicais e continuando com o jornalismo, né? E foi assim que a música entrou na minha vida, né? Eu fumava muito e sempre ligado às políticas, etc. e tal, e fui exercer a função de relações públicas, de assessor de empresa e relações públicas da Prefeitura de Contagem, depois de ter passado pela Secretaria do Trabalho e outros lugares. E nessa fase eu fui ser chefe de gabinete do prefeito. Então, fumava muito, bebia café o dia inteiro, e muito gordo, recebia as pessoas, 80 pessoas por dia, era uma loucura. E eu fui ficando com problemas de saúde. Aí parei de fumar e tal. Quando eu parei de fumar, melhorou mais a voz. Aí eu de vez em quando, cantava com alguém, já tinha feito aí põe voz aqui numa música, eu não sou cantor, não, põe aqui para mim, eu queria que você cantasse alguma coisa e tal. E assim foi. Aí, em 1997, nós tínhamos dado uma ideia ao SESC para fazer um CD com as músicas antigas que mais falavam da cidade, né? Sim. Selecionamos essas músicas e esperamos que o SESC decidisse e tal, só que o SESC ficou com esse negócio muito tempo e depois decidiu a não fazer o CD, já era CD. Aí o Gervásio Horta, que era um dos produtores do disco junto comigo, falou assim, irmão, vem cá, vou te chamar para fazer uma coisa aqui. Me levou no estúdio e falou assim, os playbacks estão todos prontos, põe a voz. Mas põe a voz, vai pôr a voz. Você não tinha esse sonho, não? Não, nunca tive. Nem da época de infância? Não. Aí foi assim, você pensava e tal, sempre a gente cantava, né? Lá, dizia que o meu bairro tinha os conjuntos, né? A gente fazia baile. Cantava sem microfone, sem nada, né? Não tinha essa facilidade. No gogó, né? Era tudo no gogó. Aí eu fui e coloquei a voz e tal, e o CD ficou mais ou menos e tal, e... Não, tem que fazer o lançamento, fez um lançamento do CD, aquele negócio todo, e as pessoas começaram a me chamar para cantar. Aí eu fui me tornando cantor assim, sem querer muito, né? Mas é uma coisa que te dá prazer. Me dá prazer, é muito mais como um hobby, né? Não é para ganhar vida, né? Sim. Como um hobby, eu vou e tal. O que te dá mais prazer, o rádio ou a música? Tudo me dá muito prazer. A música me dá prazer, talvez não tão quanto os outros que fazem música, porque... Eu só vou fazer uma apresentação depois de um dia de trabalho, né? E o cara que está dedicado à música, ele descansa, ele dorme. Se prepara para isso. Ele se prepara. Eu não, eu saio do batente o dia inteiro e vou para a música à noite. Então isso cansa, né? Sim. Mas tudo eu faço tudo que eu faço com alegria e com prazer. Quase 50 anos já de rádio,
E a rádio passou por momentos de transformação. Quer dizer, antes era o principal meio de comunicação, veio a televisão, agora também a internet. Qual é o posicionamento da rádio hoje? Ou do rádio hoje? O rádio continua tendo, né? Continua tendo uma posição ainda muito boa, né? Eu penso que a segmentação do rádio ajudou muito. A rádio procurou um caminho, né? Uma emissora é mais religiosa, a outra é mais jornalística, a outra toca música sertaneja, a outra é um misto de esporte, notícia, etc e tal, né? Tudo isso veio ajudar. É claro que o rádio perdeu muito em audiência, né? Porque uma casa que tem rádio, que tem televisão, que tem internet, as pessoas se dividem. Né? É uma concorrência. Mas sempre um fica no rádio, né? Tem um que gosta do rádio, que fica lá na cozinha, ouvindo o rádio, fazendo comida, é a dona de casa, né? O outro está vendo futebol na televisão, esporte, hoje está na internet, etc. Quer dizer, mas o rádio, acho que ele não vai deixar nunca de ter sua audiência. Você, né? É um dos grandes nomes do rádio mineiro, isso é inegável. Qual a sua contribuição para o rádio? Você consegue fazer essa análise? Eu acho que eu dei uma contribuição muito grande de ainda fazer música popular, de poder fazer um programa, de buscar a história das canções, né? Uma outra coisa também é de falar para a dona de casa, né? Pois é, exatamente isso que eu acho que seria um gancho para essa pergunta, essa proximidade que você tem com a família por meio da dona de casa. Isso deve trazer uma satisfação muito grande, né? Muito grande, porque eu fiquei muito de bronca com um certo segmento político do país que era de oposição e achava que a oposição chegava ao extremo de dizer que mulher que ficava dentro de casa era uma boba, era uma palhaça e etc. E eu fiquei muito indignado com isso. Eu comecei a valorizar a mulher que fica dentro de casa, né? Sim. Porque eu sou ainda de um tempo que tive mãe dentro de casa me olhando, Sim. Né? A mãe, então eu gosto de dizer que a dona de casa ela é o sustentáculo da família. Com certeza. Né? E o país, uma nação, não se forma sem o conceito de família. Não é verdade? Então, quer dizer, eu gosto muito de firmar mais nisso aí, sabe? Porque eu acho que a mulher, ela é um ponto muito importante para o conceito de família. E você tem esse retorno assim no dia a dia, fora da rádio? Muito, né? Em todo lugar que eu vou, as mulheres donas de casa, as senhoras sempre me abraçam e fazem festa comigo por causa dessa interação que nós fizemos, proximidade, né? E valorização também. Claro, de valorização. Você é fundador do Clube do Choro em Belo Horizonte? Sou um dos fundadores, né, do Clube do Choro, né? Você acha que... Bom, primeiro, a diferença do samba para o choro, qual que seria? Se você for olhar, não tem muita diferença não, né? Porque o choro eu considero o choro um samba mais clássico. O que é o choro? O choro é porque antigamente quem tocava violão, cavaquinho, não sei, era chamado de chorão. Era uma música mais chorosa. Sim. Então, essas pessoas eram consideradas chorões. Prova que na Nova Esperança, lá no meu tempo de menino, dizia assim, o choro vai tocar na casa de fulano. O choro era aquele conjunto de violão, cavaquinho, bandolim, sax, o pessoal ia com surdo, pandeiro, era o choro. Sim. Né? Sim. Então, o choro fazia tudo. Então, o que é o choro? O choro foi a base da música popular brasileira. Por quê? Porque era aqueles chorões que fizeram a base da música popular brasileira, que até então a música que nós importamos, a música da Europa, né? Chegou aqui, eram as valsas, os salões, a música no piano, etc. Tal, e nós nos adaptamos no violão, no cavaquinho, etc. Né? E no samba, que veio com a cultura negra, né? Que veio trazendo o samba, né? E se adaptou muito bem, né? Mas a primeira música que os salões conheceram, feita no Brasil pelos brasileiros, era a música dos chorões. Por isso ficou o choro. Né? Mas se você vê um andamento de um choro e um andamento de um samba, você vai ter a mesma coisa. Prova que o samba-canção é um choro-canção. Né? O samba ele tem muita coisa do choro, mesma coisa. Né? Só que hoje tem um estilo. O choro é um estilo X e o samba é Y, mas é tudo mais ou menos tudo a mesma raiz. A mesma raiz. Né? Assim, encerrando o nosso programa, essa sua carreira na rádio, essa sua vida na música,
Você, lembrando da sua infância no bairro Nova Esperança, já com essa habilidade, essa vontade já de se comunicar, né? Qual a avaliação que você faz desse período, desse recorte da sua vida, da rádio, da comunicação, da música? Qual a satisfação que isso lhe trouxe para a vida? Me trouxe verdadeiramente a vida que eu pedi a Deus, né? E eu faço, tudo eu faço com muita alegria, com muito prazer, né? E dizem que quando você faz aquilo que você gosta, você é feliz, né? Eu sou um cara feliz, eu levanto com felicidade, deito com felicidade, a minha vida é o dia inteiro com felicidade. Eu nunca estou de mau humor, estou sempre de bom humor. A gente tem os momentos difíceis, né? Os momentos que você fica nervoso e tal, etc. Mas são momentos que passam assim. Na verdade, talvez 98%, 99% é de alegria, de bom humor. Tá ótimo, assim. Inclusive tem o seu blog, né? Quem quiser ter mais notícias, informações, tá aí na tela, cirantão.blogspot.com. E eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Retratos. Muito obrigado, Assir. Muito obrigado. Bom, e o Retratos de hoje fica por aqui. Mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima!